Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler, fazer a leitura inicial. Eu preciso só que copie a equalização desse microfone, deixe igual ao meu que estava. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Irmãos, eu vou pregar hoje o tema dessa mensagem. Eu vou já dar logo o tema da mensagem, que eu quero pregar sobre a volta de Jesus. Quem diz amém? Amém. Eu quero pregar sobre a volta de Jesus. E o tema da mensagem é a volta de Jesus, né? É um assunto muito extenso, é muito longo. Hoje, quando estava fazendo a minha devocional, que tive a oportunidade, sabia que ia ter a oportunidade de pregar hoje para vocês, ministrar mais uma vez uma palavra, o Senhor me levou a falar sobre isso, né? E muito provavelmente a gente vai estender aí sobre algumas quintas-feiras mais, quem sabe, esse assunto sobre a volta de Jesus, que é algo tão importante, né? Algo tão importante, a volta de Jesus, porque olhe, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? Isso é verdade. Quem sabe você está um crente um pouco frio, que você está dizendo assim, eu escuto essa conversa de estar voltando, minha avó já falava sobre isso, aí a avó da sua avó também falava sobre isso, né? Há muito tempo atrás a gente escuta isso e diz, não, calma meu irmão, calma, Jesus está voltando, porque a Bíblia diz que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, voltará vitorioso, ele vai pousar lá no Monte das Oliveiras, vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, vai entrar em Jerusalém pela porta, né, dos leões, e assim por diante, e assim por diante. Eu não vou entrar nos detalhes, né, mas Jesus está voltando. Eu não sei se você, né, já fez essa pergunta, né, mas quando será, como será? Essa pergunta não é nova, essa pergunta é muito antiga. Essa pergunta sobre a volta de Jesus, ela permeia desde o início da igreja, desde o início dos últimos dias. Pastor, eu também escuto que a gente está vivendo os últimos dias há tanto tempo. Estamos mesmo vivendo os últimos dias? Sim, querido, estamos sim vivendo os últimos dias. Faz parte. Os últimos dias, ele começou quando Jesus, ele foi aos céus. Ali começa a contagem que você escuta tanto falar sobre os últimos dias, quando Jesus, ele desapareceu, né, subiu, foi levado aos céus, ali começa a contagem dos últimos dias, né? Estamos sim, nos últimos dias, ali começa a contagem dos últimos dias. Esse aguardar do Senhor, né, esse aguardar do Senhor, ele tem que ser muito, tem que ser muito definido na nossa vida, no nosso coração, como nós devemos aguardar o Senhor Jesus, né? Como nós devemos nos preparar para essa volta, tá certo? Eu já sabia que ia pregar sobre isso, e eu estava conversando com a Ari antes da gente chegar aqui na igreja, e eu lembrei de uma música, né, que a gente até canta aqui, né? Não, faz muito tempo que a gente não canta, a gente até cantava, né, que era O Mercado Está Vazio. Quem aqui, os crentes mais antigos, lembra dessa música? O mercado está vazio. Irmão, deixa eu confessar, quando eu era pequeno, que eu ouvia essa música, meu irmão, dava uma agonia no meu coração, dava uma agonia, não, para tocar não, toque não, mude. A música, vê só, ela é totalmente teológica, correta, beleza, amém, não tem problema nenhum, só que quando eu ouvia, dava medo. Aviões sem seus pilotos vão para a destruição, misericórdia, né? O mercado, não tem mais ninguém na rua, ninguém anda mais, então vê só, tudo isso daí faz parte de uma preparação, e realmente coisas semelhantes vão acontecer quando Jesus voltar, vai acontecer. Mas como é que eu e você nós devemos estar preparados? Os crentes de Tessalônica fizeram essa mesma pergunta. Começaram a se perguntar para quem? Perguntar ao apóstolo Paulo, como seria realmente essa volta de Cristo, que eles haviam ouvido, que eles estavam vivendo os últimos dias. Só que eles esperavam os últimos dias, e alguns deles estavam se cansando de esperar os últimos dias e a volta de Jesus. Só que Paulo, quando ele vai pregar, vai fazer a sua primeira viagem missionária, né? Ele vai chegar em Tessalônica, Atos capítulo 17, vai nos dizer que Paulo, ele chegou em Tessalônica, ele vai passar 3 sábados em Tessalônica, pregando a palavra de Deus. E o que aconteceu é que quando a palavra do Senhor começou a ser
pregada, começou a haver um reboliço na cidade, porque é assim que acontece. Quando a palavra de Deus ela é ministrada, e a palavra de Deus encontra lugar no coração das pessoas, mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho das mudanças. Quem diz amém por isso? É o evangelho da mudança. Quando você se converteu, eu vou falar sobre conversão daqui a pouco ao Senhor, a sua vida teve que ter mudanças. Você mudou. A forma de você enxergar o mundo mudou. A forma de você viver mudou. Sim, tem que mudar mesmo. Eu não acredito numa conversão no qual não há mudança. Como? Se Jesus ele veio para trazer a espada, ele veio para trazer a guerra e não a paz. Que paradoxo, mas ele não é o príncipe da paz, sim. Mas no que diz respeito a trazer a guerra, e trazer guerra e não a paz, sabe o que ele está dizendo assim? Eu vim para que haja mudança, rupturas totais e profundas na sua vida, e que vai causar sim uma guerra no seu coração, porque antes você era uma pessoa, depois que você entregou a vida para Jesus, e a palavra chegou no seu coração, o Espírito Santo fez morada em você, você passa a ser outra. Coisas que você fazia, que você vivia, não cabe mais para você hoje. Não cabe, não dá. A grande questão é que a gente vive um tempo de, para algumas pessoas, de muita permissividade. Ah não, porque o evangelho do Senhor é o evangelho da graça. Concordo com você, é o evangelho da graça. Mas conversão implica em rupturas. Tem que ter mudança. Oxi, se não tem mudança, você não é o mesmo. Espero que você não seja o mesmo de quando você não tinha Jesus, porque tem que ter mudança. As pessoas têm que ter enxergado em você mudanças, e principalmente você mesmo tem que ter sido realmente, você tem que ter enxergado em você mesmo mudanças. Coisas que antes te alegravam não alegram mais você. Coisas que antes você fazia muito de boa, hoje não dá mais para você fazer. Porque afinal de contas Paulo vai escrever, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, meu irmão. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar de ser dominado por nenhuma delas. Não, é dessa forma que é a questão da conversão. E os irmãos de Tessalonicenses, quando Paulo está lá, depois de 3 sábados, ele é expulso da cidade. E as pessoas estavam ali sedentas para ouvir ainda o evangelho do Senhor Jesus. Só que aí Paulo sai de Tessalônica e ele tem a grande ideia de escrever cartas para os irmãos em Tessalônica. E aí é onde surge a primeira epístola, ou seja, a primeira carta aos irmãos em Tessalônica. Carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade portuária, era uma cidade até próspera no mundo antigo. E Paulo, quando ele vai pregar em Tessalônica, sabendo que era uma cidade de muita movimentação comercial, movimentação financeira, e tendo um porto em Tessalônica, Paulo vai pregar para os irmãos de Tessalônica, que sairiam de Tessalônica e levariam a palavra aos 4 cantos do mundo. Olha como o Senhor, ele direcionou o apóstolo Paulo de forma intencional, para escrever as cartas e para trazer o ensinamento, e para que a palavra do Senhor chegasse, como eu disse, nos 4 cantos do mundo, né? Então, Paulo vai escrever os nossos irmãos em Tessalônica, e ele vai falar logo de início sobre a volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, né? Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem diz amém por essa palavra? Olha só, aqui o ensino do apóstolo Paulo logo no início,
né? Ele vai trazer a saudação, a graça e paz aos irmãos, né? A esperança. Eu estou pregando aqui para pessoas hoje que precisam ter a sua esperança renovada em Deus em alguma área da sua vida. E se na Bíblia tem uma saudação que fala sobre esperança, você pode confiar nessa palavra e deposite a sua esperança não nas coisas do mundo, não nas influências, mas na pessoa bendita de Jesus. Quem diz amém por essa palavra? Continua, versículo 4 e 5. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Igreja El Shaddai, não é apenas por palavras que o evangelho do Senhor chegou a você e vai continuar a chegar nos seus familiares. A palavra do Senhor, ela foi ministrada, ela é a palavra, mas ela é também o poder de Deus. Ela é poder. Se você crê, diga assim: a palavra de Deus é poder. É poder, a palavra chegou, porque o Espírito Santo é quem convence, mas é uma palavra poderosa para causar transformações e convicções. A palavra de Deus é poderosa para libertar o homem do pecado. A palavra de Deus é poderosa para libertar um endividado do jogo. A palavra de Deus é poderosa para libertar um doente e trazer uma cura. A palavra de Deus, ela é poderosa para libertar aqueles que estão presos nas cadeias de tantos tipos de vícios, porque Jesus Cristo, Ele liberta. Ele libertou ontem, Ele liberta hoje e Ele vai libertar amanhã. A libertação real e total está no poder poderoso do Filho do Deus vivo, Jesus. E irmãos, Paulo vai pregar com demonstração de poder. A palavra convence, o Espírito Santo convence, mas a palavra também é poderosa. Quem sabe você tem lutado contra um pecado de estimação há tantos anos. Está na hora de você se colocar na brecha da sua vida e dizer assim: Senhor, eu ouvi mais uma vez hoje que a tua palavra é poderosa para libertar. Trabalhe em mim, me ajuda, me dê força, mas me liberta desse pecado de estimação. Me liberte desse vício. Liberta-me, Senhor. Liberta a minha língua de falar aquilo que não deve. Liberta os meus ouvidos de ficar buscando sempre a última fofoca. Liberta os meus olhos. Ajuda na transformação dos meus olhos, para que os meus olhos sejam santos. A palavra de Deus é poderosa para libertar. Quem diz amém por isso? O evangelho real de Jesus é o poder de Deus para transformar a minha vida e transformar a sua vida. Esse é o evangelho real de Jesus. Tudo bem, veja que é só a introdução da carta aos Tessalonicenses. Mas vamos lá, pastor. O senhor falou sobre a volta de Jesus, e aqui eu quero me deter sobre isso. Eu tenho ouvido falar da volta de Jesus. Tudo bem, como é que eu devo viver esperando a volta de Jesus? Essa é a pergunta que vai permear a nossa palavra nessa noite. Como é que eu devo viver esperando a volta de Jesus? Porque lembre, era a mesma pergunta que os nossos irmãos em Tessalônica fizeram a Paulo. Aí Paulo vai escrever. Bote aí, meu filho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 em diante. Olha o que a palavra diz, olha o que a palavra do Senhor diz. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, quem, irmãos? Esperar quem? Seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Quem diz amém por isso? Então vamos lá. Como é que eu devo esperar a volta de Jesus, pastor? Primeira coisa que Paulo ensinou a mim para você. Volta ao versículo 9. Sabe como é que eu espero a volta de Jesus? Me convertendo. Sabe como é que uma pessoa deve esperar a volta de Jesus? Está aí. Convertendo o coração a Deus.
convertendo o coração a Deus. O que é conversão que a gente prega aqui em todo culto? O que é a conversão? Vamos lá, vamos para a palavra, a raiz da palavra. Conversão, estou andando em um caminho e eu vou fazer um retorno e vou voltar a um caminho oposto. É como se fosse uma volta de 180 graus, total, mudou. Eu não dou 360, não, 180. Eu vou mudar a minha rota. Como é que eu devo esperar a volta de Jesus? Mudando a rota do meu coração e alinhando com a rota do princípio da palavra de Deus. Como é que eu espero Jesus? Convertendo o meu coração ao Senhor. Paulo vai nos ensinar que devemos nos afastar dos ídolos que nos enganam e converter o nosso coração a Deus que nos salva. Converter dos ídolos, sabe por quê? Vamos lá. Paulo estava pregando, escreveu essa mensagem para os crentes em Tessalônica. Além de ser uma cidade portuária, uma cidade rica, com mais de 200 mil habitantes, Tessalônica era uma cidade extremamente idólatra. Adoravam a deuses estranhos, adoravam a vários deuses. A deuses gregos, a deuses persas, pagãos, adoravam até o imperador romano. E as pessoas naquele tempo já tinham, continuavam tendo alguns ídolos dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho. Que eles achavam que aqueles ídolos iriam trazer saúde, prosperidade, ia renovar o amor. Eles achavam que aqueles ídolos ali, aqueles falsos deuses, trariam umas boas energias. Interessante, né? Eu gosto de conversar com alguns crentes novos, ou até pessoas que nos visitam. Quem sabe você visita aqui a gente, né? As pessoas dizem assim: pastor, eu gosto tanto, que é uma energia tão boa na igreja. Eu disse: essa energia chama-se Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz paz, né? Que acalma o nosso coração. Por isso que a gente sente bem aqui. Quem aqui tem alguém aqui que chegou aqui atribulado de espírito? Não precisa levantar a mão, mas bota assim a mão no coração, que eu estou enxergando quase todos vocês, de leve, só para ninguém ver você. Tem alguém aqui que chegou atribulado de espírito? Bota a mão no coração. Tem algumas pessoas que eu já estou vendo fazer isso. Em nome de Jesus, que você seja inundado pela paz de Deus nesse momento. Em nome de Jesus, você chegou aqui num lugar que está tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, e eu libero uma palavra de paz a esse coração atribulado. Libero uma palavra de paz a você, minha irmã, você, meu irmão, que está aí, de leve o coração, com a mão aqui no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame a paz dele sobre você, em nome de Jesus, amém. Amém. Converta o coração. As pessoas achavam que aqueles falsos ídolos trariam tudo isso: paz, prazer, alegria. Olha o que Paulo está dizendo assim: converta o coração desses, tira o coração, converta o coração, deixe de adorar esses falsos deuses e adore ao Deus verdadeiro. É conversão. Tudo bem, pastor, mas eu estou na igreja, eu não tenho um falso Deus a quem eu adoro. Irmão, vê só, essa palavra, ela também traz um alerta para mim e para você. Sabe por quê? Porque vivemos num tempo que até pessoas que conhecem a palavra de Deus têm levantado outros ídolos no seu coração, e até conhecem a palavra. Até conhece a palavra. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que vai roubar do seu coração a primazia que pertence a Deus. Isso é um ídolo. Porque tem pessoas que estão idolatrando, sabe o quê? Uma carreira. Ah não, pastor, porque eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e estão deixando de lado servir a Deus. Tem pessoas que estão construindo ídolos no coração. Sabe quem é? Sabe quem está sendo ídolo? A própria família. Não, meu irmão, a família não pode ocupar o primeiro lugar do seu coração. O primeiro lugar é Deus, porque é Ele quem abençoa a família, é Ele quem vai nutrir o seu amor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Tem gente que está levantando ídolos no coração, conhecendo a palavra de Deus. Ah não, pastor, porque eu estou na igreja, porque eu preciso de todo jeito me casar. Aí a busca, ao invés de ser a adoração ao Senhor, está focada em quê? Que o Senhor arrume um casamento.
Pastor, isso é errado? Não, irmão, desde que não ocupe o primeiro lugar no seu coração, porque tem pessoas que a realização do sonho está se tornando um ídolo. Ah não, pastor, porque eu sonhei com isso. Ah não, porque eu preciso. Ah não, porque Deus, Ele prometeu. E a busca incessante tem sido isso. Querido, cuidado, porque o inimigo, ele tem usado de algumas coisas com muita astúcia para roubar o lugar de Deus no seu coração. E o que é que eu tenho que fazer? Vigie, meu irmão. Vigie. Você quer ter uma família abençoada? Venha para a igreja, traga seus filhos, traga sua esposa, traga seu marido, venha para a igreja, venha buscar o Senhor. Você quer que seu filho ele tenha bom êxito na vida? Todo pai quer. Claro, pastor, eu quero que meu filho seja um empresário, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja um professor, seja um engenheiro, eu quero que ele viva muito bem. Joia, perfeito. A maior, olhe, junto com a educação que você está dando para ele, a educação, o ensino, o principal, sabe qual é? Ensine os princípios da palavra de Deus. Se você ensinar os princípios da palavra de Deus a seus filhos, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio, a tempo e fora de tempo, ao deitar, ao levantar, quando chegar em casa, quando sair, em todo o tempo, ministre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vive um tempo hoje, onde infelizmente, para algumas pessoas, o que importa é o sucesso dos meus filhos. Aí os filhos estão tendo sucesso, mas estão tendo sucesso longe de Deus. Que sucesso é esse? É fracasso. Porque a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o maior investimento que você faz, é trazer os seus filhos para a igreja, é ensinar o caminho do Senhor. Eu não entendo como é que tem pais com filhos pequenos, bebês e filhos pequenos assim. Ah não, pastor, olha, é muito pequenininho, deixa ele crescer mais para ele vir para a igreja, porque é muito barulho, sabe? Ele não fica lá no berçário, não fica no culto infantil. É o seu maior tesouro. O seu filho tem que crescer ouvindo o barulho da casa de Deus, que não é barulho, é adoração. Tem que crescer ouvindo a bateria tocar, o baixo, as irmãs cantando, o povo dando glória a Deus, o povo chorando. É o seu maior tesouro. Ah não, pastor, sabe o que é? Porque de domingo é o dia que o bichinho tem para dormir mais. É o dia que ele tem para dormir. Acorda cedo todo dia. Eu nunca me esqueci que quando eu comecei a trabalhar com os adolescentes, em 2012 eu acho, comecei a trabalhar com os adolescentes, tem um pai, essa família não está mais com a gente na igreja, e eles eram sempre muito frequentes nos cultos, até que de repente o menino deixou de vir para os cultos adolescentes, e passou o sábado, e eu cheguei para o pai dele e disse assim, irmão fulano, rapaz, cadê teu filho? Não vem mais. Não, ele não quer mais vir para o culto não. Ele não quer mais vir para o culto, não quer mais vir não. Mas foi o que houve? Não, foi uma palavra que foi dada aí, foi muito dura, ele achou que era com ele. Espera aí, velho. Espera aí, achou que era com ele. Nada a ver, a palavra é plenária para todo mundo. Primeiro que a gente não tem esse mau costume de ficar dando recado para ninguém. Não tem isso não aqui não, irmão. A gente prega a palavra de Deus. Agora, se a palavra chegou no seu coração, aí é com o Senhor. Aí eu lembrei de uma resposta que eu vi um pastor aconselhando o pai. Eu disse assim, é interessante, né? Interessante, meu irmão, interessante. Se o filho quiser começar a fumar maconha, você vai deixar? Não, pastor, quer isso? Não, quer isso? Se ele começar a querer usar droga, você vai deixar? Não, então acompanhe comigo. Então, usar droga não pode. Mas começar a trilhar um caminho que vai afastar de Deus e pode levar para o inferno, pode, né? No outro sábado o menino estava aqui. Mas não foi uma palavra, não foi um ensino. Não foi um ensino, conversão. Quem sabe Deus está falando com você algo que precisa ser alinhado na sua vida.
É conversão. Irmão, eu falei no início, a conversão real, ela tem que estar cercada de mudanças. Tem que estar cercada de mudança, meu. Você mudou, você é outra pessoa. Vamos de novo. Tem lugares que você frequentava quando você não tinha Jesus, que não cabe mais você. De novo isso, irmão, vamos de novo. Tinha festas que você ia antes de você aceitar Jesus, que agora que você aceitou a Jesus, não cabe mais você. Tinha mesa que você sentava antes de você aceitar Jesus, que depois que você passou pela conversão, não cabe mais você sentar. É natural, irmão, isso é real. Isso é conversão. Isso é conversão. A gente já passou, glória a Deus que a gente já passou o mês de junho. Porque parece que quando dá mês de junho, por que tem mês de junho? O mês do São João. Que tem ainda de pai, que não é novo, muito antigo na igreja, perguntar: pastor, meu filho pode ir para quadrilha? Posso ir para não sei o quê? Posso ir para onde? Halloween teve agora, irmão, olha. Teve agora, que demônio. E você ainda mandou seu filho para o Halloween? Ah, não, que cultura nefasta, demoníaca. Demoníaca. Culto aos mortos. Não vai para o Google, não, porque no Google tem um bocado de besteira. Pega livro bom de autores crentes, renomados, e vai estudar o que é o Halloween. Culto aos mortos, necromancia, Deus abomina. Ah, não. Como travessuras, ou não sei o que. Aqui, ó, para aí, e vou lançar maldição. Que conversa. Que conversa. Oxê. Não, meu filho não vai para o Halloween, não. E nem pega doce de Halloween. E nem pega confeito. Não, vai não. Nada demais, pastor. Nada demais. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque. Quem está aqui? Amém. Silêncio. Como é que a gente vai esperar a volta de Jesus, irmão? Diga assim: convertendo o coração. É a palavra. Bota aí versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo. Sabe como é que você espera Jesus? Convertendo o coração. Segundo, diga assim: servindo. Servindo. É isso aí. Você vai esperar a volta de Jesus com o coração convertido e servindo ao Deus vivo. E quando é que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo as pessoas. Você guardou isso? Você se converteu. Se converteu, joia. Conversão implica em serviço. Conversão implica em serviço. A palavra grega aqui para servir a Deus, o servir, eu estava estudando essa palavra hoje, é a palavra grega douleu, que significa servir com total lealdade. Significa colocar a vontade de outra pessoa acima da sua. Esse servir é isso. Colocar a vontade, que outra pessoa é essa? Deus. Colocar a vontade de Deus acima das suas vontades. Você está vendo que está tudo ligado? A conversão, o servir. Eu vou servir a Deus. Vamos servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Quando sirvo a Deus, quando eu sirvo as pessoas. Não é possível que você tem 20 anos de crente, tem 10 anos de crente, tem 5 anos de crente, e você nunca se envolveu no serviço da casa de oração do Senhor. Porque afinal de contas é muito bom, só vim aqui receber a palavra, louvar, adorar. Não, meu irmão, tem serviço para você. Tem serviço para você. Porque quando eu sirvo o meu irmão, quando eu sirvo a igreja do Senhor, isso daí está sendo contabilizado no céu para o seu galardão, irmão. Deus é tão bom, Deus é tão justo. Servir faz parte da nossa cultura
cristã, é uma missão de todo cristão. Mateus capítulo 23, versículo 11: o maior entre vocês deverá ser o servo. Querido, não importa quanto tempo de conversão você tem, o quanto você sabe de Bíblia, ou o quanto você não sabe da Bíblia, no Evangelho de Jesus, do maior ao menor, se é filho de Deus, devemos servir. E escute, servir ou não é uma questão de opinião, faz parte do caráter de Jesus. E se nós queremos nos parecer com Jesus, precisamos nos posicionar, servir e trabalhar para o reino. Faz parte, serviço, uma vida de serviço. Jesus serviu, sim ou não? Como serviu? Como serviu? Nós servimos de tantas formas, nós honramos a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a vocês. Ao servir o nosso irmão, ao servir os outros, nós estamos demonstrando o valor que enxergamos naqueles que são filhos de Deus. Servir é honrar, irmão. Servir é o quê? Servir é honrar. É reconhecer que no meu próximo, em Jesus, Ele é digno de receber algo excelente das nossas mãos. É tão bom, irmão, é tão bom é ser servir, mas é tão bom a gente servir, é tão bom. Paulo aqui estava escrevendo, vocês vão esperar a volta do Senhor, convertendo o coração, vocês vão esperar a volta do Senhor, servindo o corpo de Cristo, e você vai esperar a volta do Senhor, sabe de que forma? Já disse, versículo 10, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, a quem nos livra da ira eterna. Quem diz amém por isso? Irmão, esse esperar, diga assim, convertido, servindo, agora diga assim, e é óbvio, esperando, diga assim, esperando. Só que esse esperar, essa palavra esperar, aqui do grego, é a palavra animeno. A palavra animeno, são duas raízes. Ani significa novo, intenso. E o meno, ou menim, significa permanecer. Algo novo que permanece. Olhe, algo novo que permanece. Jesus, lá em João capítulo 15, vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, se vocês lerem João capítulo 15, você vai ver quantas vezes vai aparecer essa palavra permanecer. Você vai ver como a ênfase que Jesus deu nessa palavra permanecer, ficar. Mas de que jeito? Como é que eu vou esperar Jesus? Nós vamos esperar Jesus, irmão, com um coração cheio de honra, cheio de graça, com um coração ativo, com um coração cheio de alegria, com grande expectativa. Esperar, traduzido literalmente, quando você coloca essas duas palavras, é uma espera ativa e fiel, com grande expectativa. Diga assim, eu espero ativamente e com grande expectativa. Pois é, com grande expectativa. Jesus vai voltar, e meu coração se alegra com isso. Jesus vai voltar, eu vou morar no céu, meu coração se alegra com isso. Jesus vai voltar. Um dia toda a dor será extinta. Eu me alegro com isso. Um dia Jesus vai voltar. Irei rever os meus irmãos que foram salvos no Senhor e que já não estão aqui conosco. Que alegria! Porque a morte física para nós crentes, quando morre um irmão, uma irmã nossa em Cristo Jesus, nós temos uma certeza, nós vamos nos reencontrar no céu. É só um até breve. Nós temos essa certeza. Vamos nos encontrar na eternidade. E eu espero Jesus, nós esperamos Jesus como? Com o coração cheio de expectativa. Quem diz amém por isso?
Como é que eu vou esperar Jesus? Diga assim: com o coração convertido, servindo e esperando com grande expectativa. Você recebeu essa palavra? Agora preste atenção. Eu vou fazer 4 perguntas para você. Quero que você responda no seu coração sobre a volta de Jesus. Vou fazer 4 perguntas a você. A primeira pergunta é o seguinte: esperando a volta de Jesus com o coração convertido, servindo e cheio de expectativa, eu tenho que ter liberado perdão no meu coração. A pergunta é: será que você já liberou perdão no seu coração para aquelas pessoas que te ofenderam? Responda aí, você. Responda você. Porque se você ainda não liberou perdão no seu coração para quem te ofendeu, a Bíblia vai dizer que Jesus disse essas palavras: se perdoardes aos outros quando pecarem contra vós, e dissesse a eles: se vocês perdoarem, meu Pai Celestial também vos perdoará. Porém, se vocês não perdoarem, meu Pai Celestial não irá perdoar. Será que você está liberando perdão? Porque eu aprendo a perdoar com Jesus. Primeira frase. Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu quero lançar para você: será que você tem compartilhado a sua fé de forma intensa e assertiva com quem precisa ouvir falar de Jesus? Será que você tem sido um missionário? Será que você tem sido um verdadeiro discípulo e você tem falado de Jesus a tempo e fora de tempo? E aqui eu faço um grande parêntese. Compartilhar Jesus, na maioria das vezes, vai ser nós pregarmos o evangelho de boca fechada. É a gente pregar o evangelho de boca fechada. É nós sermos verdadeiros cristãos com as nossas atitudes. E quando alguém precisa, aí a gente fala de Jesus. Será que você está esperando Jesus voltar com o coração perdoador? E será que você está propagando o evangelho do reino? Será que você tem sido bênção para tantas pessoas? Porque, irmão, você que é aqui dessa igreja, você sabe que tem cultos que eu estou ministrando aqui para você sobre a sua vida. E eu tenho dito assim: você vai ser canal de bênção na vida de pessoas nessa semana que você nem espera. Porque o que tem de pessoas próximas a você, que estão carentes, sabe de quê? Muitas vezes de uma oração, muitas vezes de um Deus te abençoe, muitas vezes sabe de quê? De um simples abraço ou aperto de mão. Pessoas que estão precisando ouvir falar de Jesus através dessa forma tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão simples. Quem sabe você vai chegar no seu trabalho amanhã, vai ter alguém, um colega de trabalho, que está de cara feia, que está todo fechado, sabe que não está legal. Aí você pergunta para ele: está tudo bem? A resposta vai ser a mesma: está tudo bem. Está tudo, mas sabe que não está. Vai passar o dia, o cara está atribulado. Que o Senhor Jesus lhe dê a ousadia de você dizer assim: fulano, vê só, não quero nem saber o que é que você tem, mas posso orar por você, irmão? Irmão, deixa eu dizer uma coisa: pouquíssimas vezes eu vi alguém rejeitar uma oração quando está com o coração atribulado. E você ser um canal de Deus: Senhor, eu não sei o que está se passando aqui no coração do meu colega, mas nessa hora, Espírito Santo de Deus, acalma o coração dele, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa a saúde, traz alegria, traz paz, em nome de Jesus, amém. É bem capaz de você ganhar um convidado para o culto de domingo. Você está aqui, igreja? Com o coração perdoador, proclamando o evangelho da paz. Quem sabe você precisa focar mais nas coisas eternas do que nas coisas do mundo. Tem que esperar a volta de Jesus focando nas coisas do céu. Irmãos, nós somos cidadãos do céu, mas também somos daqui da terra. Beleza, todo mundo sabe disso. Mas escute, tem muita gente esquecendo do foco principal. Tem muita gente esquecendo do foco principal. Sabe qual é a sua missão aqui nessa terra?
Sabe por que foi que você nasceu? Pronto, vamos começar, né? Vamos começar aqui. Sabe qual é o propósito da sua vida? Agradar a Deus. Meu irmão, essa resposta é certeira, é bíblica. É agradar a Deus. Tem um livro aqui, que a gente tem aqui na livraria, fantástico. Todo crente deveria ler. Tanto o crente novo como o crente velho. Que é uma vida com propósito. Todo crente deveria ler. Fantástico. Vai descobrir muitas coisas. Mas eu estou pregando para pessoas aqui que o foco pode estar desregulado. Está focando muito nas coisas da terra. E está esquecendo das coisas eternas. Está focando muito na carreira. Mas está esquecendo que a sua devocional, ela é primordial para que você tenha o seu espírito alimentado. Está focando muito em ganhar dinheiro ou recuperar o dinheiro que perdeu. Quando na verdade o Senhor está dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está faltando você voltar a se curvar aos pés de Jesus. Quem sabe é isso que precisa. E por último, a quarta pergunta: será que você realmente entendeu de uma vez por todas que a única forma de você ser salvo é pela graça do Senhor Jesus? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem sabe algumas pessoas precisam lembrar desse versículo tão simples e tão importante. Você não precisa guardar nenhum dia da semana para ser salvo. Você precisa guardar o Evangelho, o amor de Cristo no seu coração. Nenhuma boa obra é capaz de levar qualquer pessoa para o céu. Não, de forma nenhuma. Não. Eu vou esperar a volta de Jesus com o coração convertido. E essa conversão é pelo Espírito Santo e pela graça do Senhor Jesus. Eu vou ter o meu coração convertido. Eu vou servir ao corpo de Cristo. Eu vou servir o corpo de Cristo. Essa é a segunda. E depois eu vou esperar com grande expectativa. Só que aí eu tenho que alinhar o meu coração. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que estar ligado nas coisas do céu. Eu tenho que realmente crer que a salvação é pela graça. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Que você e eu, nós possamos sim esperar a volta de Cristo dessa forma, irmão. E lembre, Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Ninguém sabe quando será a volta de Jesus. Ninguém sabe. Pastor, vi uma profecia na internet que Jesus estava voltando em 2028. Porque tem um alinhamento do seu. Eu achei agora, que doidice é essa? Que é isso? Não, porque tem um alinhamento de. Pelo amor de Deus, irmão. Eu acho que você está confundindo as coisas. Não, irmão. Não. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só o Pai. Claro que Jesus, que está no céu, ele sabe quando ele vai voltar hoje. Mas quando ele estava aqui na terra como homem, ele mesmo disse: só meu Pai que está no céu. Agora uma coisa eu digo: está perto. Uma coisa eu digo: está perto. Está próximo. Outra coisa eu digo: vai acontecer, viu? Pode acreditar, Jesus está voltando. E quando a gente menos esperar, o mercado vai estar vazio. Quando a gente menos esperar, meu irmão, pode ter avião andando, pilotando aí, voando sem piloto, e vai ser só misericórdia. Quando a gente menos esperar, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus vai chamar a sua igreja. E a gente vai morar no céu. Quem tem certeza que vai morar no céu? Então fique de pé para a gente adorar o Senhor. Então fique de pé para a gente adorar o Senhor. Então fique de pé para a gente adorar o Senhor. Adore!